Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Deus tem falado muito ao nosso coração e tem nos desinstalado da nossa zona de conforto e aberto os nossos olhos para encontrar a sua glória, a sua graça. Dentro do livro dos Provérbios, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. E no prólogo nós estamos no capítulo 5º, o qual, em sua totalidade, corresponde a uma seção que podemos intitular de Aviso contra o Adultério. Hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 5º, versículo 6º, que diz assim para nós: Ela não pondera a vereda da vida, suas trilhas são errantes, e ela não o sabe. Obviamente aqui está se falando da mulher estranha que conduz aquele que se deixa ser seduzido por ela, que conduz este que se deixa ser conduzido por ela ao pecado. Aqui, portanto, este versículo apresenta para nós o destino trágico da sedução do pecado. A mulher estranha, símbolo bíblico de tudo que afasta o coração de Deus, seja o prazer desordenado, seja a idolatria, seja a mentira, não conhece o caminho da vida e o mais grave, não percebe isso. Este é o trágico destino daqueles que se deixam seduzir pelo pecado. Ontem eu falava para vocês a respeito daqueles que se acostumam com o pecado. Pode parecer contraditório o que este versículo de hoje está falando em relação ao que o de ontem apresentava para nós. Fato é que, em um dado momento, na caminhada daqueles que se habituam ao pecado, o pecado já não é mais percebido. Por quê? Porque já se perdeu quase que por completo. Em alguns casos, por completo. Em outros casos, ainda resiste uma pequena chama, ainda que trêmula. Quase que por completo já se perdeu o senso moral e, consequentemente, o sentido de pecado. Os sábios dos antigos judeus associam esse perigo à habituação ao mal. É quando o pecado deixa de parecer errado porque se tornou comum. Sabe aquele ditado que diz assim, uma mentira, contada 1000 vezes, que se torna, pelo menos aqueles que se habituaram com ela, né, uma verdade. É exatamente isso. Na essência, na substância, a mentira vai ser sempre mentira. O pecado vai ser sempre pecado. O pecado nunca se tornará vida. O pecado nunca gerará a vida. Mas a habituação ao pecado, a habituação ao mal, faz com que ele deixe de parecer-se com o erro. Já não há mais aquela preocupação em estar errando, já não há mais aquele incômodo que desinstala a alma de uma falsa tranquilidade. Inclusive, a tranquilidade em relação ao fato de estar, a intranquilidade aqui no caso,
em relação ao fato de se estar pecando. Ao contrário, a pessoa permanece pecando, permanece no mal e o faz de forma tranquila. O filósofo Kierkegaard, inclusive, chamava isso de desespero tranquilo. E em que consiste o desespero tranquilo? Olha que expressão paradoxal. Mas, de fato, é isso que o pecado faz. Para Kierkegaard, o desespero tranquilo é viver sem Deus, sem nem perceber que se está morrendo espiritualmente. É aquela morte aos poucos. Cada dia mais você ingere uma dose, uma pequena dose, ou mais de uma pequena dose, ou grandes doses de morte. Cada dia mais você vai morrendo espiritualmente. Sabe aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele seu parente, aquela sua parente, que diz assim, olha, eu estou muito bem assim, eu estou realizado. E até, aparentemente, é uma pessoa realizada, é uma pessoa que demonstra viver uma vida completa, não necessita de algo a ser melhorado. Aquelas pessoas que falam assim, se isso me faz feliz, está muito bom, está bem. Eu não preciso, eu estou muito bem resolvido com as minhas decisões. Ainda que você saiba que moralmente as decisões tomadas pela pessoa são decisões contrárias à vontade de Deus. São decisões contrárias à sã doutrina. São decisões que ferem a dignidade humana. Mas a pessoa enche o seu peito e diz, eu estou bem deste modo. Talvez até a pessoa de fato tenha uma falsa sensação de bem-estar. Talvez até a pessoa sinta-se realmente como alguém que está feliz. Mas o pecado já embotou, de tal modo a sua consciência que ela não se dá conta que no final das contas ela não é feliz, porque o caminho que ela está trilhando é o caminho que conduz à morte, é o caminho que conduz à perdição eterna. A pior tragédia da vida não é errar. Não é. A pior tragédia da vida é a tragédia que o pecado causa em nós quando nós nos acostumamos a ele, ou seja, quando nós nos tornamos corruptos. Corrupto é o pecador que se acostumou ao pecado e fez do pecado o seu ambiente vital. A pior tragédia da vida não é o erro, mas é a cegueira para o próprio erro. A pessoa erra e ela já não admite mais que errou, inclusive quando alguém vem corrigi-la. Justamente pelo fato de ela ter se acostumado tanto, ela contou tanto para si aquela mentira, tentando convencer-se de que é uma verdade, porque o pecado é uma mentira. O pecado promete vida, mas só gera morte. Mas a pessoa contou tanto essa mentira, prometendo para si a vida, e deixando-se enganar de que de fato estava encontrando vida, realização, que ela está acreditando que de fato está na vida. É a cegueira para o próprio erro, e quando alguém vem corrigi-la, essa pessoa distrata, essa pessoa, como nós falamos no popular, cria ranço naquele que vem adverti-la, naquele que vem tentar abrir os seus olhos. Essa pessoa se volta contra aquele ou aquela que tenta mostrar o caminho da luz. E muitas vezes o que nos resta para esta pessoa, o que nos resta fazer, é rezar.
É pedir a Deus que lhe mostre o caminho da vida. Algumas vezes a pessoa se dá conta quando ela cai em um profundo abismo, quando ela vai até o fundo do poço. Nós não devemos rezar pedindo a Deus que a faça cair no fundo do poço, mas nós devemos fazer as nossas orações pedindo ao Senhor que lhe abra a consciência, que lhe abra o coração, para que ela possa enxergar. E que nós mesmos não venhamos a cair nesse caminho, de nos acostumarmos com o erro, a tal ponto de não mais enxergarmos o nosso erro como erro. Talvez até você e Deus nos livre disso, tanto você como eu. Talvez até nós tenhamos alguns erros que não nos damos conta de que são erros e precisamos pedir ao Espírito Santo que venha aclarar a nossa mente, que venha iluminar a nossa mente, para que nós possamos enxergar o mal presente em cada um de nós. E enxergando o mal, nos arrependermos, termos horror ao pecado, termos horror ao mal. E tendo este horror, abandonar, convertermos-nos de fato. Que o Senhor nos dê a graça de enxergarmos. Não para enxergarmos para nosso desespero, mas ao contrário, enxergar o mal presente em nós para esperança. Porque é isto que Deus realiza. Quando Ele nos faz enxergar o mal, não é para o desespero, é para a esperança de uma conversão, para a esperança de uma transformação. Porque se nós não enxergarmos o mal que estamos realizando, o mal no qual estamos enredados, de que modo que nós vamos mudar? Peçamos a Deus que tanto pela sua graça, como também pela luz da razão, Ele nos faça enxergar o mal presente em nós, os males presentes em nós, para que decididamente e com toda a força do nosso ser, nós possamos abandoná-los. Que o Senhor nos conceda esta graça, para que deste modo nós possamos trilhar o nosso caminho com a clareza da fé, iluminados, e nos regozijarmos naquilo que realmente é o bem, naquilo que de fato é bom, e encontrarmos a nossa alegria e o nosso prazer em fazer a vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.